Todos nós temos que nos sujeitar e nos amparar mutuamente. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. As mulheres vão falar assim, mas que machista. Calma, preste atenção no final, para a gente entender o contexto do texto que ele está trazendo para nós, que se a gente entender isso naquela época, ele estava dando uma grande oportunidade de nós nos aprendermos a convivermos uns com os outros, principalmente marido e mulher. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Calma, vamos até o fim. Sendo ele próprio o salvador do corpo. E assim, ele está colocando que o Cristo, como cabeça da igreja, ele é o salvador também do nosso corpo. E a mulher, então, tem que sujeitar o marido, tal qual sujeitamos-nos ao Cristo, com todo o seu potencial. Mas, veja bem, naquela época, se a mulher ficasse discutindo com o marido, ela ia apanhar, o marido poderia matá-la, ou, o que era pior, abandoná-la. Que se ela fosse abandonada e a família não a aceitasse de volta, a família paterna não a aceitasse de volta, ela teria que se entregar à prostituição, que ia ser bem pior do que sujeitar ao marido. E ela aprendendo a lidar com o marido, ela ia passar a viver bem, pelo menos ter uma vida digna. Então Paulo trabalhava pensando na coletividade daquele momento, nas situações que eles vivenciavam naquele momento. Ele não falava para o mundo de hoje. Mas se você aplicar isso no mundo de hoje, você vai ser muito mais feliz. Tanto os homens quanto as mulheres. Veja bem que vem agora. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Sejam cordiais, estejam sempre ligadas a ele, sejam afetuosas, estejam sempre prontas a ouvi-los e a entendê-los. Calma que vem mais. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja bem que interessante. A partir do momento que ele nos convida, aos homens, a amar as mulheres, quem ama maltrata? Quem ama prejudica? Olha que interessante. Então, para os homens, foi muito maior a responsabilidade. A mulher é só sujeitar o marido, respeitá-lo, caminhar do lado dele. Mas o homem amar a mulher e entender que ele deveria amá-la assim como Cristo ama a igreja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Sempre tratá-la bem, falando bem. Viu como é importante ler até o final? E não fazer pré-julgamento? Ele foi dando mais responsabilidade para os homens. Aprenda a tratar a mulher. A mulher é dócil. A mulher quer carinho, ela quer atenção, ela quer orientação, ela quer ouvir uma boa palavra. Ela quer uma boa instrução. E a mulher, às vezes, quer muito mais ouvir do que ter o toque. Em muitas situações. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. À medida que ele trata bem, ele vai estar se apresentando ela na igreja como alguém sem mácula e tão gloriosa quanto a igreja que você frequenta. Então, Paulo está mostrando aqui para os homens, com muita educação, com muita sutileza, que as falhas que as mulheres podem ter é devido à falha grotesca que os homens cometem. A partir do momento que ele fala para amar, santificar, purificar e usar palavras que a lavem como água pura, água santa, ele está mostrando que ela também vai ficar sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, aquelas que cometiam alguns delitos é porque o homem falhava em alguma coisa. Só que se ele falasse assim, eles iriam querer a cabeça dele. Só por falar isso aqui já estava doendo neles. Mas ele estava mostrando que eles deveriam se elevar. Deveriam estar acima do acima. E aí, a gente tem que estar sempre olhando para como nós estamos interpretando a Bíblia, como que nós estamos caminhando, e como nós estamos procurando vivenciar esses ensinamentos bíblicos no nosso dia a dia. E aqui em Éfeso,
Ele, em Efésios, né, ele sublima as suas palavras, das que eu já li até agora, a parte que ele fala com mais amor, com mais esclarecimento, com mais transcendência. Assim, deve os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Se Jesus alimenta todos os membros da igreja, oferecendo a ela os bons sentimentos, os bons ideais e toda a bondade que é necessária para estarmos caminhando com o Cristo e para o Cristo, portanto, devemos então entender que esse amor que devemos ter uns pelos outros também devemos ter para com as mulheres, para com aquela que foi colocada no nosso caminho para ser nossa companheira e mãe de nossos filhos. E assim como todos nós procuramos nos alimentar o próprio corpo, tratar bem dele para ficarmos saudáveis, devemos também alimentar nossas mulheres, cuidar bem delas para que elas fiquem saudáveis. Mas interessante, quem cozinha não é a mulher? Como Paulo fala para alimentar a mulher? Ele faz um jogo tão interessante que ele chama a atenção dos homens para vai ajudar sua mulher em casa, faz algum trabalho para ajudar nos trabalhos domésticos tão pesados para ela. Mas ele fala de uma forma indireta, ele fala tocando o sentimento, o coração, para que aqueles que tiverem sintonia abram-se para aqueles trabalhos, para aquelas realizações. Porque somos membros do corpo da igreja, assim também a família é membro um do outro, todos estão interligados pelo sublime sentimento do amor. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Os dois serão unidos. A partir do momento que ambos deixam a família paterna, eles vão se unir para serem uma só família, uma só carne. Ou seja, eles têm que serem cúmplices um do outro, cuidarem bem um do outro, para que tenham uma boa prole e para que tenham uma prole também saudável. Então, esse trabalho que nós devemos ter de educarmos-nos e sublimar nossos sentimentos, olha que maravilha. Grande é o mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. E qual mulher não vai reverenciar o marido que a ama e que a trate com tanto zelo como Paulo recomenda? Então, acho que tudo aquilo que as mulheres esperam de um homem e tudo aquilo que o homem precisa de ouvir para como ele deve relacionar com a sua mulher, Paulo escreveu aqui, magnificamente. É a forma que nós deveríamos olhar para esse capítulo todos os dias e procurarmos fazer a meditação. Eu tenho agido segundo os ensinamentos de Paulo. E assim, caminharemos sempre no engrandecimento de nossos sentimentos, no fortalecimento dos nossos ideais divinos para nos encontrarmos perante Deus, perante a eternidade, com a consciência mais tranquila e com o espírito mais leve, porque aprendemos a amar quem convive conosco. Quem está designado por Deus para nos ajudar e também para que nós a ajudemos. Porque o casamento é um caminho de mão dupla onde ambos têm que se ajudarem mutuamente. Cada um fazendo bem a sua função, cada um cumprindo bem a sua parte, para que o todo seja sempre aperfeiçoado e sempre caminhando para a perfeição, para a grandeza de Deus, conforme espera-se a espiritualidade superior que cada um de nós venhamos a fazer. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para prosseguirmos com a certeza de que todos os nossos amanhãs serão de glória e luz, porque aprendemos a amar e aprendemos a respeitar, tal qual o Pai espera de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça para toda a eternidade.